Eu sou Edivar Tonelli, do grupo fundador da Academia Mineira de Pediatria, ex-presidente da Academia Brasileira de Pediatria e sou professor emérito e titular de pediatria da UFMG. Eu nasci na cidade de Nepomuceno, sul de Minas, né? Fiz lá o estudo no primeiro grau, depois segundo grau em Belo Horizonte, no Colégio Santo Antônio, e concluí o curso médio na UFMG em 1964. Nessa época, 1964, não havia ainda residência médica implantada na UFMG e em quase todo o Brasil. Então, na verdade, o que existia era o seguinte: era um curso médico, esse de 6 anos, que é regular, não é isso? Sendo que os 2 últimos anos, a minha turma é uma turma muito pequena, de 60 alunos, e a escola com muitos recursos. Então, foi um curso excelente, sendo que nos 2 últimos anos, nós tínhamos semi-internato e internato. Quer dizer, com a possibilidade, inclusive, no internato, que é o meu caso, de residir no hospital durante esses 2 últimos anos. Então, foi uma coisa, assim, muito especial, porque eu tive condição, já nos 2 últimos anos, residir no hospital. Mas não existia residência médica. Acontece que o curso era muito bom, havia, assim, um internato rotativo, né? E o interno tinha muitas responsabilidades que superpõem muitas vezes o que o residente fazia. Me formei em 64 e me casei em dezembro de 66, 2 anos depois. Casei com Sônia Maria de Assis Fonseca, Sônia Maria de Assis Fonseca, que ela é farmacêutica, bioquímica. Nós tivemos 3 filhos, né? 2 deles são colegas, são médicos. Um é pediatra e cardiologista, o Henrique, o outro é oftalmologista. E tem 5 netos, 3 do lado do Henrique e 2 do lado do Edivar, que é meu xará, que é oftalmologista. Quando eu estava fazendo o internato, que era exatamente num dos anexos do Hospital das Clínicas, no Hospital Carlos Chagas, que hoje não existe mais, esse hospital era um hospital muito bem equipado, né? E havia a metade dos pacientes internados eram crianças, e a outra metade de adultos. Então lá, durante 2 anos que eu estive lá, antes de me formar, e depois eu continuei lá mais alguns anos, mas nesses 2 anos eu tive assim um interesse muito grande realmente pelo grande número de crianças que estavam internadas. Então esse hospital cuidava assim, de um grande número de crianças com poliomielite, difteria, sarampo, meningite, tuberculose, que é um dos campos muito fortes na pediatria, as doenças infecciosas. A prova é que muitas pessoas que iam fazer pediatria queriam sempre passar por lá. E eu fiquei lá 2 anos. E como eu fui monitor lá na medicina, gostava muito, fui convidado para ser monitor desse, eu fui monitor de anatomia 5 anos. E de histologia do organismo. Então, desses 5 anos, a gente tinha, sob responsabilidade, um bom número de alunos, dando aulas durante 5 anos. Conclusão, quando eu me formei, eu já estava muito bem preparado nessa parte de docência e com grande interesse para pesquisa. E aí, então, lá nesse Hospital Carlos Chagas, o que aconteceu foi o seguinte, que o professor Berardo Nunan, que foi o nosso professor, fui aluno dele, que era professor catedrático, e depois que acabou, daí a reforma universitária, foi o primeiro professor titular, internava muitos clientes dele lá no Hospital Carlos Chagas, porque lá tinha excelentes apartamentos. E eu tinha sido aluno dele, né? Ele me viu lá várias vezes e os pacientes dele, curiosamente, eram pacientes que tinham um tipo de problema que precisava fazer a punção biópsia hepática nesses pacientes. E eu que fazia. E aí um dia ele falou assim, mas todo paciente meu, você que faz as punções de biópsia, você é pediatra. Eu tinha feito concurso para pediatra do Estado no primeiro ano de formado. Abriu o concurso, então nós fizemos. Naquela época não havia exigência da residência, porque não existia residência. Você entendeu? Então nós fizemos o concurso, os cursos eram muito bons, de 6 anos, com internato. E o que aconteceu com o professor, então, um dia me perguntou assim, por que você não vai lá para pediatria? Porque você é pediatra, eu me lembro de você, foi meu aluno, e você aqui, ó, com essa quantidade de crianças, com essa experiência grande que você tem em funções, uma série de procedimentos,
Aí, uns 2, 3 anos depois, houve a oportunidade de mudar de departamento, que eu estava nesse hospital que era ligado à clínica médica, mas que tinha um grande número de crianças internadas. Aí, eu me lembro que ele fez esse convite assim, né, de uma maneira muito... me sensibilizou o convite dele. E aí eu conversei com o Dr. Enio, que foi meu professor, com o Roberto, que tinha sido contemporâneo meu. E aí conversei com ele até na cooperativa, uma conversa rápida assim, conversou com o professor Verano. Não, eu já convidei ele e tal. Aí eu fui para o pediatria em 1970. E eu me formei em 64. 6 anos eu fiquei nesse hospital. E quando eu me dediquei ao ensino, era professor, e logo que eu me formei, eu fui convidado para ser professor em três locais da faculdade. Sabe? E aceitei ficar lá nesse hospital Carlos Chagas, que era ligado ao departamento de clínica médica, na área de doenças infecciosas. E nesse período, foi um período muito bom para mim, porque eu pesquisei muito schistosomose na infância, muitos problemas de meningite, poliomielite, epidemia de poliomielite, uma série de quadros que não tinha publicações sobre aquilo. Então, nesse período, eu tive até alguns trabalhos que foram de schistosomose na infância, que foram para o chamado livro do ano, que era seleção dos trabalhos melhores que estavam circulando na literatura naquele momento. Então, quando eu fui para a pediatria, eu já fui, inclusive, com essa bagagem de vários trabalhos registrados no livro do ano. E chegando lá, uma das primeiras preocupações foi criar lá logo um núcleo de pesquisa. Eu realmente tinha, assim, uma veia de pesquisador, você entendeu? Gostava muito de ensino, a prova é que a gente sempre era homenageado pelos alunos, como professor e tal. Então, não era aquela pessoa vidrada em pesquisa e não queria saber de ensino. Não, eu me dedicar os 4 pilares da vida acadêmica, eu me dediquei bem. Ensino, pesquisa, extensão, que é assistência, e gestão acadêmica. Participei também da gestão, participei de vários conselhos de pesquisa, do conselho universitário, fiquei 18 anos na congregação, né? Então, mas é assim. Mas lá na pediatria, quando nós chegamos lá, nós vimos que tinha um potencial bom para pesquisa. Então, nós cadastramos todas as pesquisas, fundamos um núcleo de pesquisa. Aquilo foi uma semente, não deixa dúvida que foi uma semente que ajudou o departamento a crescer mais ainda, né, nessa área. Sabe? Como eu sempre me dediquei muito assim, a certas numa área da pediatria, numa área da medicina, que era muito importante na pediatria, que é a doença infecciosa. Eu já era pediatra do Estado, você entendeu? E sempre gostei muito de pediatria. Eu fui aluno, por exemplo, nos últimos 2 anos, do professor Enio, né, no semi-internato, no internato, aluno do professor Elner, da professora Marta, e era aluno também do professor Berardo nas aulas que ele dava, assim, nas aulas teóricas. Então eu tinha assim, uma preferência para pediatria, sabe? Mas acontece que lá nesse hospital Carlos Chagas, que tinha um grande número de crianças com esses quadros, que eram quadros graves, eu fiz uma série de pesquisas tipo, porque e nessa época eu era convidado para fazer palestras aqui na Sociedade Mineira de Pediatria, no Hospital da Baleia, na Estação Médica, e aí concurso, conclusão, o nome da gente aparece, e então eu passei a sempre participar aqui da Sociedade Mineira de Pediatria, e em 1980 eu fui presidente dela, sabe? Então, naquele ano era um ano difícil, porque o presidente só ficava um ano. Então, com um ano, nós fazíamos jornada em Uberlândia, jornada em Montes Claros, jornada em Diamantina, e naquela época tinha uma coisa que acabou. Eram cursos para os residentes que a Sociedade Mineira de Pediatria organizava, que era para todos os residentes, sempre à noite, sabe? Não era só para o da Federal, era para todos, né? Então, por isso, a gente ficava bem conhecido, passou a se interessar muito também pela Sociedade Mineira de Pediatria. Quando eu me formei em 64, o que havia na prática médica, tá certo? Tanto nos hospitais como em consultório, é que havia assim, uma relação médico-paciente muito boa. Os clientes eram satisfeitos com os médicos tinham muita satisfação de participar do seu trabalho. E isso foi desenvolvendo, para você ter uma ideia, as famílias
As famílias não tinham convênio para nada. O que existia é o seguinte, existia aqueles institutos, Instituto IAPI, IAPC, IAPB, né? Algumas entidades tinham seu serviço médico próprio, como o Banco do Brasil, Rede Ferroviária e tal, mas um grande número de famílias, as famílias em geral não tinham convênio. Por quê? Porque o sistema de saúde, ele era representado na época pelo INAMPS, que virou SUS. Então, como que era até 1989, 90? As pessoas não tinham convênio, certo? Eu não tinha convênio, os médicos não tinham convênio. Por quê? Porque as pessoas, em geral, tinham seus médicos, seus dentistas e tal, e essa relação era muito boa e era razoável o que estava acontecendo na assistência à saúde. Aí o que aconteceu é o seguinte, porque as pessoas, quando precisavam de uma internação, elas sempre elas se internavam pelo antigo INAMPS, que virou SUS, com direito, não é isso? Em caso de internar, precisar ir o sistema de saúde garantia sempre aquela assistência hospitalar, às vezes com um acompanhante, só que se precisava de ficar um bom tempo, ficava todo, sem nenhum gasto adicional. Aí, na época do Collor, veio uma coisa que mudou o sistema de saúde. O que aconteceu? A pessoa podia ficar internada pelo INAMPS, mas se ele fosse para um apartamento, ele perdia o direito ao sistema de saúde e se transformava num particular total. O que significava isso? É que ele tinha que pagar todos, se ele fosse para o apartamento. Na época do INAMPS, não. Se ele fosse para um apartamento, a pessoa, a família, simplesmente complementava as diárias em relação àquilo que já era pago pela Previdência Social. E continuava com o médico, com exames, medicamentos, tudo pelo INAMPS, que virou SUS. O Collor, então, criou isso. Vai para o apartamento, vira um particular total. Quer dizer, se a pessoa está no apartamento e vai para um CTI, ou se ela precisa de uma cirurgia, ela desestruturava todas as reservas que a família tem. Que aquilo, né? Aí, com essa insegurança e ter pressão também de convênio para que isso acontecesse, com essa insegurança, o que aconteceu? As famílias passaram todas a ter convênio. E, com isso, causou uma certa instabilidade na relação médico-paciente. Hoje, o que a gente vê? Os médicos não estão satisfeitos, os clientes não estão satisfeitos, existe muita queixa bilateral, não é isso? E os convênios estão satisfeitos. O que eu acho interessante também é que o sistema de saúde, de modo geral, tá certo, mudou muito por causa da melhoria dos aspectos preventivos, dos aspectos de tratamento. Nos aspectos preventivos foi impressionante a contribuição das imunizações, das vacinas. E o que ocorre é o seguinte, que felizmente o Brasil hoje tem o Programa Nacional de Imunizações, que é o melhor dos programas mundiais em imunização. Com isso, com essa série de vacinas novas que vieram nesses últimos 20, 30 anos, muitas doenças praticamente não existem mais. Por exemplo, na área da psiquiatria, que tem também em crianças, na área da hanseníase, que tem também em crianças, na área da tuberculose, os hospitais desapareceram. Por que na psiquiatria desapareceu? Por causa da evolução da psicofarmacologia, porque até na década de 60 não tinha praticamente, tinha muitos poucos medicamentos. Na era da hanseníase não tinha tratamento, hoje trata em casa. A tuberculose tinha que internar, hoje trata em casa. Evolução da quimioterapia, da antibioterapia e das medicações na área da psiquiatria. Fecharam os hospitais, inclusive a criança. Foi uma evolução muito interessante. E com relação às imunizações, desapareceram uma série de doenças, né? Porque na década de 60 e 70, nós tínhamos epidemias aqui em Belo Horizonte de poliomielite, epidemia de sarampo, epidemia de difteria, epidemia de coqueluche. Hoje não tem vacina para essas doenças todas, são muito eficazes. E o Programa Nacional de Imunizações, que muitas vezes, muitos de nós que já assessoramos esse programa lá no Ministério, eu participei uma época, o doutor Lincoln participou, foi uma evolução espetacular. E a medicina então mudou. Eu percebi essa mudança. Primeiro na relação médico-paciente, que eu falei, e depois com relação a desaparecer uma série de doenças, não é isso? Que não existe mais praticamente.
e outros que existem já estão assim, muito bem controlados. Eu trabalhei sempre, conforme eu te falei, eu trabalhei nas 4 áreas fundamentais da área da universidade. Ensino, pesquisa, extensão, que é assistência, e gestão acadêmica. Fui chefe de departamento, tive uma satisfação muito grande ao chegar para a pediatria, criar o setor de infectologia infantil, infectologia pediátrica. Então, com isso, também, com um grupo de colegas, nós criamos a pós-graduação, mestrado, doutorado, que não existia. Você entende? O pessoal ia para Rio, São Paulo, né? Passou a fazer tudo aqui em Belo Horizonte e abrindo oportunidades também para regiões aqui, como Juiz de Fora, norte de Minas, que o pessoal não tinha como, né? E o pessoal de Juiz de Fora ia tudo para o Rio de Janeiro. Hoje eles vêm tudo para Belo Horizonte por causa desse curso de pós-graduação que foi criado no departamento de pediatria. Você entendeu? E uma satisfação muito grande como professor que eu tive também é que nós orientamos um grande número de bolsistas, de mestrandos, de doutorandos, nesse curso que foi criado na pediatria, que eu tive uma participação muito ativa com outros colegas. E o que é interessante é que nós, então, passamos a gerar muita informação na pediatria através dos livros de pediatria. Então, a pediatria ambulatorial do professor Enio, de doença infecciosa meu, e outros. Esse meu mesmo de doença infecciosa na infância e adolescência foi o primeiro livro de doença infecciosa adolescente da América Latina. Então, o que aconteceu? Um livro que os pediatras sempre usaram muito, e com isso, evidentemente, dá uma satisfação muito grande, porque a gente está contribuindo, inclusive, com a formação das pessoas. Olha, a Sociedade Mineira de Pediatria foi fundada em 1947 e no ano que vem faz 70 anos, sabe? Ela tem uma importância fundamental porque ela agrega a classe. Ela tem uma preocupação muito grande com a educação continuada, através de cursos rápidos, cursos maiores, congressos, e através das regionais leva a informação da pediatria para essas regionais da Sociedade Mineira de Pediatria. E os pediatras têm assim uma certa segurança por causa da informação, das suas várias áreas que tem ali, defesa profissional, e além das áreas técnicas, não é isso? É uma entidade assim, que tem uma importância fundamental, porque a pessoa se sente segura e se sente que está sempre melhorando, se aperfeiçoando na profissão. A Academia Mineira de Pediatria, ela foi um resultado da participação do Enio Navantino e minha na Academia Brasileira de Pediatria. Então, começamos por lá. Ela foi fundada lá em 1997, está aí beirando os 20 anos, e nós somos membros de lá. Foi lá que eu fui presidente no período. Então, nós sempre, às vezes, conversávamos. Lá em Minas, quem sabe, um momento a gente cuida desse negócio de uma academia regional, né? Mas, assim, sempre eram conversas soltas, não é isso? Aí, o que aconteceu? Na gestão do Orleans, não é isso? O doutor Enio, o professor Enio, estava participando de uma sessão, né, importante aí no auditório, e aí o doutor Enio, em determinado momento, falou assim, não estaria na hora de criar a Academia Mineira de Pediatria? Aí o que aconteceu? Aquilo não foi vago, porque o Orleans pegou aquela ideia e indicou o Enio e o Navantino para cuidar disso. Aí eu me lembro que nós estávamos até lá no Rio, num horário assim, tomando um café lá, nós conversamos então do fato de nós três ter sido designados pelo Orleans. A ideia nossa, eu me lembro que era assim, inicialmente, de que eu fosse exatamente o espelho da Academia Brasileira de Pediatria para a Sociedade Brasileira de Pediatria. Porque as academias, as duas, não têm autonomia, não têm CNPJ. Elas não têm autonomia financeira. Então, geralmente, são órgãos de assessoramento, a brasileira, da Sociedade Brasileira de Pediatria e a daqui da Sociedade Mineira de Pediatria. Então, geralmente, é um grupo, né? A ideia nossa é que fosse um grupo assim, pela experiência, pelo tempo de estrada que a gente já tinha, não é isso?
que fosse um grupo assessor da Sociedade, da Academia Mineira de Pediatria. Mas aí o que aconteceu? Quando nós reunimos, nós chegamos à conclusão que tinha que ser não só 3 fundadores, mas um grupo maior, e convidamos mais 7, formamos um grupo de 10, os 10 fundadores. E tivemos a ideia também, nós tínhamos a ideia que nós não deveríamos participar, ser um grupo consultor, não ser membro. Mas na primeira reunião que teve, quando o Lincoln foi indicado, inclusive, como presidente, os acadêmicos todos disseram que não abria mão da gente ser membro também. E aí, então, aconteceu uma coisa curiosa. São 20 membros titulares com 20 vagas. Quer dizer, que tem 20 patronos. Cada cadeira tem um patrono. Indicamos os 20 primeiros titulares. E o que aconteceu? Quando alguém, às vezes, falece, né, morre, o que acontece? Imediatamente um outro membro titular é indicado para aquela mesma cadeira. E como nós 10 entramos, então ficou combinado o seguinte, que nós 10, nós não tínhamos patronos para nós. À medida que a gente fosse deixando esse mundo, você entendeu? Não entraria ninguém no nosso lugar. Então alguns até já faleceram mesmo. Ficou um total de 30. 20 titulares com 20 cadeiras e 20 patronos, e 10 que seria um grupo assessor, acabou sendo membro titular também, mas sem patrono. A Academia Mineira de Pediatria é um espelho da Academia Brasileira de Pediatria. Então, o que nós fizemos também? Nós trabalhamos no regulamento, essas coisas, na Vantino, eu mesmo. Nós praticamente adotamos aquilo, adaptando para cá, com os nomes, etc. Mas as normas são rigorosamente as mesmas, porque as características são as mesmas. É um órgão de assessoramento da sociedade que procura preservar a memória da pediatria, que é, aliás, um lugar até muito adequado para cuidar disso com muito cuidado. É o que está sendo feito aí nessa entrevista. Está exatamente cuidando da memória da Sociedade de Pediatria, entrevistando um grande número de pessoas que, no momento, tem um razoável número de informações. Né? Então, mas o grande trabalho que eu disse para você, do mesmo modo que lá foram os fóruns sociais da Academia Mineira de Pediatria, que foram todos muito bons, foram espetaculares. Por que a saúde não vai bem? São duas causas. Tem um problema do recurso e tem um problema da gestão. A gente sabe disso. Mas o problema do recurso é muito sério. Por quê? Se nós considerarmos qual é o gasto de saúde anual de uma nação, o total é 100%, não é isso? O gasto total é 100%. Qual que é o gasto público e qual que é o gasto privado nesse 100%? Nos países que têm um sistema de saúde, tipo do SUS que atende todo mundo, França, Inglaterra, Japão, países escandinavos, né? Esses países todos, né, que atende, tem um sistema assim que atende a população toda. Nesses países, o gasto público, presta atenção, em relação ao 100% total, é de 70% a 90%. E o gasto privado, o restante. Como é que é o Brasil? Dos 100% dos gastos em saúde, lá é 70% a 90%. Aqui é 45%. E esse 1% de diferença de 45% para 70% é muito recurso. E o que aconteceu? Na década de 80, quando foi terminando o INAMPS, começando o SUS, os gastos em saúde pública aqui no Brasil, dos 100%, era 75%. E hoje é 45%. Quer dizer, caiu 30% nesses anos. E está caindo cada vez mais. Então, quando o governo fica por uma situação qualquer difícil perante a população, igual já houve algumas manifestações, saúde, educação, aí o governo dá aquela coisa, né? Não, chama o ministro da Saúde, entrega alguns bilhões para ele, aí o ministro da Saúde informa o seguinte para o povo:
Nós vamos então agora com esse dinheiro construir 300 UPAs, vamos construir não sei quantas unidades de pronto atendimento, vamos construir, aí vai fazer isso tudo, mas qual que vai ser no final disso o recurso para a saúde? Continua os 45%. Então, é um problema seríssimo de recursos e tem problema de gestão também que a gente sabe, que tem muito desvio, muita corrupção, etc. Mas já foi melhor, bem melhor do que atualmente. O Brasil é o único país do mundo em que o sistema que tem um programa tipo do SUS, que atende todo mundo, em que o investimento do total de 100%, que o investimento público é menor que o privado. Aqui é 45% público e 55% privado dos convênios. Nós pagamos médico, pagamos exame, compramos medicamento, é 55%. E a saúde pública 45%. E como é que é nos outros países? 70% a 90% dos públicos. E 10% a 30% dos privados. Então, enquanto isso não corrigir, por isso que esse problema do PEC, que o pessoal está preocupado aí, eles não estão analisando isso. Quanto que é atualmente? Eles vão falar, é 100 e tantos bilhões, mas o que significa isso? Nós temos que ver o seguinte, de 100% de gastos, quanto que é o público, quanto é o privado. É por aí que a gente vai entender isso. Porque senão vai, porque recebemos 40 bilhões, vamos fazer 500 UPAs, isso não significa nada. Eu acho que a primeira coisa é manter aquela chama, né, do ideal da pessoa. Quis fazer pediatria, porque certamente gosta de criança, né? Porque o pediatra sempre gosta de cuidar, né, da criança. Desde recém-nascido, lactente, pré-escolar, depois vai por aí adolescente. Então o pediatra tem um prazer enorme, além da relação com a família, que é muito boa, de ver aquele ser, né, pequenininho, virar um adulto, né? Então, o que acontece é o seguinte, quando ele vai, inclusive, para procurar o profissional da clínica médica, deixa a pediatria, é comum, que isso dá muita satisfação ao pediatra, que a pessoa fique em dúvida lá e vem perguntar, eu queria saber a opinião do senhor, já não sou criança mais, mas eles estão receitando esse remédio para mim, quer dizer, isso é muito comum, entendeu? Isso é uma amostra que o pediatra trabalhou bem, né, que deixou bem plantado. Agora, então, os pediatras têm que ter, primeiro, manter a chama desse ideal de que é importante cuidar, entender bem o sistema de saúde, que está complicado, conforme eu falei, ele entender isso, que o problema é que só investe 45%, ele tem que ter isso na cabeça, porque não é só ficar, não, porque essa UPA não funciona, mas 45% não dá mesmo, faz um hospital, constrói o prédio, mas depois fica vazio, porque está faltando uns 30% ainda. E esses 30% são uns 30 a 40 bilhões por ano. Sabe? Então, o que acontece é assim, ele também tem noção seguinte, que os dinheiros da saúde no Brasil, que isso repercute na pediatria, ele é assim, os estados gastam 12% da sua receita, os municípios 15%, mas os municípios estão gastando 20%, 25%. E o governo federal diminuindo o dinheiro cada vez mais. Eu não estou te falando que 75% caiu para 45%. A maioria é federal. Ele passou muitas responsabilidades pelos municípios e para os estados. Então, ele deve manter essa chama, porque a pediatria também, hoje, ela vem mudando, né? Apareceram muitas áreas de especialidade na pediatria, né? Que são chamadas áreas de atuação, né? Então, pneumologista pediatra, um gastroenterologista, não é especialidade, isso é a área de atuação em pediatria. Preservou a pediatria, porque os pediatras, de modo geral, não gostam de largar a pediatria. Eu mesmo trabalhei assim, não tinha assim clínica grande, mas eu tinha uma clínica média, razoável. Então o que eu fazia? A metade da minha clientela era pediatria, porque eu gostava demais de pediatria, principalmente de puericultura, que eu adorava sempre. E os outros 50% infectologia. Então eu acho que eles têm muito disso, sabe? E por que os pediatras estão deixando um pouco a pediatria geral? Por causa dos procedimentos muito mal remunerados pelos convênios. A hora que faz uma área de especialidade, melhora um pouco. Então, isso que eu estou dizendo, os convênios estragaram essa relação, essa coisa toda, essa tranquilidade do trabalho, você entendeu? E, na verdade, os convênios estão bem
E a relação médico-paciente piorou muito. Né? E que o pediatra também deve entender que ele sempre hoje atua muito juntamente com as equipes multiprofissionais. Não trabalha sozinho. Trabalha muito bem com a enfermagem, com a fisioterapia, com a psicologia e tal. Ele não trabalha sozinho. Né?